Fala meu povo, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer uma análise psicológica breve sobre Ismail. E para você que não sabe, eu sou psicólogo, por isso posso fazer essa análise psicológica com propriedade. Obviamente, né? Porque existem outros profissionais que podem fazer isso. Quando eu digo outros profissionais, eu estou me referindo a psicólogos e psiquiatras. Qualquer outra pessoa que diz fazer análise psicológica não é verdadeiro. Então vamos lá, né? Quem é Ismail? Ismail, eu creio que todos que estão, ou pelo menos a maioria das pessoas que estão aqui nesse vídeo, que vieram, que muito provavelmente ou caíram aqui por causa da pesquisa no Google, porque conhece eles no Google ou no YouTube, ou porque conhece ele é uma figura pública da internet, uma drag queen, e também por causa disso, eu não vou mentir, mas eu não sei como me referir de modo adequado a ele, porque eu não sei se ele usa os pronomes masculinos ou femininos. Então em alguns momentos pode ser que eu me refira a ele como ele, em alguns momentos eu posso me referir a ele como ela. Então, caso você saiba qual é a forma correta de falar sobre ele, deixa aqui nos comentários. E também não se esquece de se inscrever e ver os outros vídeos que já tem disponível no canal, outras análises psicológicas que eu sei que você também vai gostar. E por que, na verdade, né? Qual é o propósito disso aqui? Além de analisar ele, é porque ele é uma figura muito polêmica. É possível sim dizer que hoje ele é uma das figuras mais polêmicas da internet no Brasil. Também é uma das que estão mais conhecidas, que estão em mais destaque, exatamente por conta de suas polêmicas, principalmente as polêmicas associadas ao Diva Depressão e ao reality show do Diva Depressão, Corrida das Blogueiras. Ele vem tentando há alguns anos participar do Corrida das Blogueiras e não vem tendo sucesso, pelo menos por enquanto. Ele ainda não entrou, isso causando nele uma revolta, né? E é exatamente nesse ponto que eu vou focar, né? Eu não conheço ele com profundidade suficiente para fazer uma análise psicológica adequada, porque, como eu disse em outros vídeos, e vou repetir aqui, para se realizar uma análise psicológica, eu teria que ter acesso direto a ele, teria que aplicar testes e a gente fazer um processo terapêutico longo, né? Porque uma análise psicológica profunda e de maneira correta não se faz em pouco tempo. E o que eu vou fazer aqui é uma análise psicológica baseado no conteúdo produzido e disponibilizado por ele na internet, né? Seja num podcast, numa rede social, no YouTube, em qualquer coisa. Então vamos basear nesse conteúdo que eu tenho e fazer essa análise do conteúdo e algumas vezes análise também do discurso, porque a análise do discurso e do conteúdo faz parte desse tipo de análise, né? E qual seria um dos focos que eu posso destacar relacionado ao Ismail, ou a Ismail, né? A drag queen, youtuber. É a questão da frustração. Ele tem, obviamente, né? Quando eu falo frustração, eu estou falando frustração relacionado ao insucesso dele em entrar em um reality show que ele quis durante muito tempo, porque eu não sei se ele ainda quer, né? Devido a umas polêmicas que aconteceram recentemente nessa nova temporada do Corrida das Blogueiras. Não sei se esse desejo dele participar ainda permanece, mas ele com certeza se frustrou, porque segundo ele mesmo, ele tem os vídeos de inscrição mais acessados, se não me engano, se eu não estiver falando algo verdadeiro relacionado a esse dado dele ter os vídeos de inscrição mais acessados da história da Corrida das Blogueiras. Por favor, deixe aqui nos comentários, né, a informação correta. E isso gera nele uma frustração, porque ele tem provavelmente os vídeos mais vistos, os vídeos de maior sucesso, e mesmo assim ele não consegue. E o que é interessante é associar isso também à idade, né? Ismail, obviamente, ele é muito jovem, né? Talvez seja um dos youtubers de sucesso mais jovens da atualidade. Eu creio que ele não tenha mais do que 22 ou 23 anos, embora a cara dele, né? O rosto dele, parece que ele tem ali 15, 16, 18 no máximo. E é muito comum que essas pessoas nessa faixa de idade, elas se frustrem com uma frequência maior e de maneira mais fácil,
porque é um período de vida, um período de desenvolvimento social, psicológico, né, biopsicossocial, porque existem várias camadas, em que nós estamos passando por diversas mudanças. Ismael ainda não pode, pelo menos na minha opinião, na minha visão psicológica, ser entendido como um adulto verdadeiro, mas ele também não é um adolescente, né? Ele está ali naquela transição entre a adolescência, o final da adolescência e o início da vida adulta. Eu, particularmente, no meu ponto de vista, enquanto psicólogo, eu considero adulto as pessoas que estão a partir, né, da idade de 25 anos. Então, quando você completa 25 anos, você é um adulto, e isso vai até a meia-idade. E esse é um ponto que deve ser levado em consideração. Ele ainda é muito jovem, está aprendendo a lidar com as coisas. Ele, até uns anos atrás, ele não era uma pessoa tão conhecida quanto ele é hoje, e ele se tornou conhecido por causa, não por causa, assim, 100%, mas por grande parte da sua fama na internet veio por causa das polêmicas em que ele se envolve, e que em si envolveu, né, com várias personalidades na internet, né, personalidades diversas que eu não vou citar aqui, com certeza você deve conhecer, e caso você não conheça, assim, as diversas polêmicas dele, você pode ir no canal dele e ver tudo, porque tá tudo registrado lá, ou dar uma busca rápida na internet e você vai fazer, e aí vai ver, na verdade. E para uma pessoa tão jovem como ele lidar com essas situações é complicado, né? Isso causa nele um abalo, obviamente, psicológico, mesmo que muitas vezes não percebido. Ele pode muitas vezes ter sofrido psicologicamente e nem ter a consciência disso, né? Porque embora os vídeos que ele gravou e os comentários que ele fez em alguma rede social que gerou polêmica tenham sido produzidos de maneira intencional, as consequências desses comentários e desses vídeos podem, e muito provavelmente ultrapassaram aquilo que ele imaginava no sentido de repercussão, e muito também relacionado à forma como as pessoas reagiram, né? Como eu disse, ele é muito jovem. Quando nós somos jovens, e até mesmo nós estamos em uma idade que não é considerada mais tão jovem, nós queremos atenção, né? Ismael, assim como eu e assim como todas as pessoas que estão na internet, não estão aqui porque nós somos muito tímidos, ou porque nós somos pessoas reclusas e que prezamos 100% por nossa não por nossa individualidade, mas porque nós prezamos por uma vida mais fora dos holofotes. Ele está aqui procurando o holofote, ele está aqui procurando fama, né? Ele não fez o vídeo para ele, senão seriam privados. Ele não fez os comentários para ele e para os amigos dele. Ele fez isso buscando notoriedade. E aí entra aquela questão da liberdade e da responsabilidade, em que ele, assim como todos nós, em muitos aspectos de nossa vida, somos livres para fazer determinadas coisas, ou seja, somos livres para escolher, mas somos responsáveis por aquilo que nós escolhemos. Ismael, ele foi livre para escolher fazer vídeos e comentários, etc., que geraram polêmicas e que geraram críticas e que também geraram aplausos. E ele é responsável por tudo aquilo que aconteceu, de bom e de ruim, né? Se ele não tivesse gravado um vídeo ou tivesse feito algum tipo de comentário, por exemplo, relacionado à corrida das blogueiras, ele não teria recebido hate, ele não teria recebido comentários negativos, assim como ele também não teria recebido comentários positivos de pessoas que compartilham o mesmo tipo de pensamento que ele, né? E é exatamente esse um outro ponto, né? Por que ele continua fazendo isso, mesmo sendo criticado e muito provavelmente sendo afetado psicologicamente? Ele continua fazendo isso porque ele recebe um reforço, que é outra questão psicológica que a gente estuda, né? Nós psicólogos e outros profissionais psiquiatras,
a gente estuda que é a questão do reforço positivo e negativo, né? Toda vez que Ismael emite um comentário e esse comentário ele faz com o propósito de viralizar, que obviamente o que ele faz consciente, porque existe uma diferença entre uma pessoa que tem uma atitude consciente e uma que tem uma inconsciente. Uma pessoa que tem uma atitude inconsciente, muitas vezes ela tem essa atitude porque ela está sob efeito de uma droga, de um medicamento ou de qualquer outra situação ou substância que fez com que ela perdesse a consciência, ela fizesse algo que ela muitas vezes nem vai lembrar que fez. Mas ele não. Todos os comentários e vídeos, isso é pensado. E aí quando ele recebe o reforço das pessoas positivo, um reforço positivo por algo negativo, isso faz com que ele tenha a ideia de que ele está caminhando pelo caminho correto, né? Porque vamos supor que quando ele fazia seus vídeos de maquiagem, focado em maquiagem, e ele tinha uma quantidade de visualizações em seus vídeos menor do que ele tem quando ele faz um vídeo para gerar polêmica comentando sobre alguém, ou sobre algum influenciador, ou sobre a corrida das blogueiras, ele obviamente entende que o que as pessoas querem é aquele tipo de conteúdo, mesmo sendo um tipo de conteúdo negativo, né? E por muitas vezes, e aí também entra, e é aí que entra a questão do reforço positivo e do reforço negativo, né? Quando ele grava um vídeo de maquiagem e ele tem menos visualizações, menos comentários e tal, isso é um reforço negativo. Então, quando ele tem um vídeo polêmico, ele tem um reforço positivo, porque mais pessoas vão visualizar. Então ele aprendeu que quanto mais polêmica eu fizer, mais visualizações eu vou ter. Que é isso o conteúdo que as pessoas querem. Mas, como eu disse, é a questão da liberdade e da responsabilidade. Ele é livre, ele foi livre e é livre para entender essas estatísticas como sendo algo que leve ele para um determinado caminho, que é um caminho que está dando lucro a ele. Está dando esse reforço positivo por algo negativo. Mas ele é responsável por tudo. Uma das coisas que muito provavelmente aconteceu é que o fato dele ter criticado, emitido críticas, até críticas pesadas, sobre a corrida das blogueiras, fez com que ele, obviamente, fosse excluído dessa temporada e não sei se excluído de uma próxima temporada. Pode ser que ele entre em próximas temporadas exatamente por causa dessas polêmicas. Mas o que ele teve como resposta, ele teve uma resposta positiva por parte dos fãs e das pessoas que odeiam Diva Depressão, quando ele recebe muita visualização e ele recebe compartilhamento e as pessoas estão engajando as coisas dele, e ele recebe algo negativo quando ele é excluído do Corrida das Blogueiras, porque é uma coisa que ele mesmo disse que ele quis, tanto que eu tô falando que ele quis porque eu não sei se ele ainda quer, né? Por quê? Porque ele tentou conseguir através do grito, que é a diferença, por exemplo, do Ismael. Ismael, que é um amigo dele, tá nessa nova temporada do Corrida das Blogueiras, ele conseguiu entrar no Corrida das Blogueiras através da sua inscrição, uma coisa normal. Ele vem se inscrevendo durante alguns anos e acabou que ele entrou. Existe uma probabilidade dele ter entrado por causa exatamente dessas polêmicas relacionadas ao Ismael? Existe a probabilidade do Diva Depressão saber que eles são amigos, existe, e por isso ele ter incluído o Ismael até para dar uma cutucada no Ismael, ter incluído o Elaia até para dar uma cutucada no Ismael, existe essa possibilidade, mas o Ismael é responsável por isso também. Ele tem uma parcela de responsabilidade muito grande. Isso só aconteceu porque ele escolheu fazer críticas ao programa. Se ele não tivesse feito essas críticas, muito provavelmente ele entraria, assim como o Dakota entrou, assim como o Ela entrou. Não significa que ela entrou só por causa disso. Não é isso que eu estou dizendo. Ela é uma pessoa muito talentosa, também é uma drag queen, um maquiador, tem o seu trabalho na internet de muito valor, um trabalho muito interessante que eu particularmente consumo, acho muito legal. Mas a gente não pode excluir essa hipótese, né? Porque é uma hipótese, né? Não tem como afirmar nada. E essas questões são as questões relevantes relacionadas a ele, né? Psicologicamente, né? Você vê nele uma instabilidade emocional, às vezes, muitas vezes. Você vê nele uma reatividade desproporcional, porque o que é reatividade?
Reatividade é uma reação desproporcional a um estímulo, né? Quando o Ismael ele se vê frustrado porque não entrou na temporada anterior, por exemplo, que é pelo que eu entendi a base da frustração dele e dos comentários negativos dele foi porque ele não entrou na edição anterior, né? Quando ele não entra e ele frustra, essa resposta negativa para ele, além de gerar essa frustração, gera nele uma reatividade, ou seja, uma reação desproporcional ao estímulo que ele teve, que foi um estímulo negativo, né, que entra também nessa, que está associado diretamente à idade dele, por ele ser muito jovem, por ele ter uma imaturidade que é completamente comum nessa idade e em muitas outras idades. Não estou dizendo aqui que pessoas que ainda não têm 30, 40, 50, 60 anos não são maduras, porque você pode ter 11 anos de idade e ser uma pessoa muito madura, assim como você pode ter 90 anos de idade e ser uma pessoa completamente imatura. Uma coisa não está associada à outra, mas nesse caso, há sim uma imaturidade, porque ele poderia ter tido outro tipo de reação. A frustração, ela é incontrolável. Nós nos frustramos todos os dias, em todos os momentos, e vamos nos frustrar a vida inteira. Mas é a questão da resiliência. Aí também entra essa questão psicológica, a resiliência, a frustração, a resiliência e reatividade. Quando a gente se frustra, é necessário que a gente tenha uma resiliência para conseguir voltar ao estado anterior da gente. Resiliência é isso, a gente voltar psicologicamente. Eu sei que tem a resiliência na física, mas a resiliência na psicologia, a gente fala de voltar ao estado anterior. Então ele se inscreve, tem um vídeo de mais assistido, não é colocado na temporada, se frustra, a reação dele é criticar o programa, ou seja, ele teve uma reação desproporcional, que ele poderia ter feito como outros participantes, que não foi só ele que entrou. O Corrida das Blogueiras, ele é um Enem, ele é um vestibular. Muitas pessoas vão se inscrever, poucas vão entrar. Assim como no vestibular, assim como foi na faculdade de psicologia. Muitas pessoas se inscreveram para o curso, mas naquela época 40 pessoas entraram junto comigo, Então várias outras pessoas foram frustradas, ficaram frustradas porque não entraram, Algumas responderam, por exemplo, indo para outro curso, indo para outra universidade, desistindo até mesmo de fazer o vestibular. Outras persistiram, que é o caso da resiliência. Voltaram para casa, estudaram mais, fizeram outro vestibular e entraram em outros anos. E essas são questões que eu consigo analisar baseado no conteúdo produzido por ele. Como eu disse no início do vídeo, para eu ter um conteúdo 100% sobre ele e sobre a forma como ele lida com essas questões de frustração e questões do Corrida das Blogueiras, eu precisaria ter e realizar uma análise mais profunda, mas para isso eu precisaria de um contato direto com ele. Mas essas questões de frustração, resiliência, reatividade, ligadas à imaturidade por causa da idade. E quando eu falo imaturidade, é exatamente como eu disse, relacionada à forma como ele lida com as coisas. Por enquanto ele está tendo uma visão imatura, que é completamente normal. Ele está tendo até mesmo um caminho, embora seja um caminho de muito sucesso, um caminho que até mesmo foi trilhado pelo Diva Depressão. No início do Diva Depressão, que eu acompanho já há muitos anos, eles eram bem ácidos, eles faziam críticas mais pesadas. Hoje em dia eles estão pegando mais leves, ainda continuam fazendo crítica, mas de forma mais leve. Mas o caminho que eles seguiram trouxeram eles até aqui, ou seja, eles foram amadurecendo com o tempo, foram levando as pancadas da vida, eles foram colhendo os frutos de suas escolhas através da liberdade e responsabilidade, quando eles escolhiam, assim como Ismael, escolhia realizar um vídeo criticando alguém, e eles receberam muita coisa negativa e também receberam muita coisa positiva, que entra também a questão do reforço positivo. Eles faziam um vídeo negativo, recebiam um reforço positivo, produziam outros vídeos que eles hoje não produzem mais. Ismael, muito provavelmente, por já ser uma pessoa consolidada, caminhando para a consolidação na internet, ele vai seguir o mesmo caminho. Vai chegar um momento em que ele vai adequar o seu conteúdo para o novo Ismael, porque nós não somos uma coisa só, nós não somos um bloco de mármore definido, em que nós nascemos,
de um jeito e nós vamos morrer daquele jeito, né? Naquela máxima que muita gente acredita de que somos um produto do meio. Eu não acredito que nós somos um produto do meio, né? Porque se nós fôssemos um produto desse meio, onde entraria a liberdade, né? Para a gente escolher. Essa também é uma questão muito profunda, mas esse meio ele vai amadurecer no tempo dele. Pode ser que ele demore mais tempo do que eu, mais tempo do que você, mas ele vai amadurecer. Quando isso vai acontecer? Não sei. É impossível dizer. Mas por enquanto ela ainda vai continuar com suas polêmicas, ele vai continuar traçando esse caminho, reforçado por mim, por você também, que a gente consome o conteúdo dele. Mas uma hora ele vai psicologicamente amadurecer. Ele ainda tem muito tempo de vida, muito trabalho a ser feito. Ele é uma pessoa de muito sucesso, muito talento, né? Senão não estaria ali, porque não adianta só fazer barraco na internet, porque pelo barraco a internet tá cheia, né? Ele tem algo a mais. Ele é um artista, uma drag queen, né? Ele tem muito mais a nos oferecer do que críticas. E muito provavelmente, daqui a alguns anos, ou isso pode estar acontecendo exatamente agora, ele vai sentir o peso, sentir as consequências, né? Que seria o superego dele trabalhando. O superego dele vai trabalhar, ou já está trabalhando, e isso vai bater fundo nele, e muito provavelmente daqui a alguns anos nós vamos ouvir ele dizer que se arrepende de algumas coisas ou de muitas coisas, mas, como eu já disse e eu acredito, nós somos uma amálgama, nós não somos um robozinho, né? Então são nossas qualidades e nossos defeitos que nos tornam especiais, únicos, né? Nós somos uma mistureba, né? Mas também nós somos criaturas que podemos evoluir, né? E como eu disse novamente, somos criaturas que temos a liberdade e a responsabilidade. Podemos fazer muitas escolhas em nossa vida e somos responsáveis por essas muitas escolhas. Isso não significa que nós somos livres para escolher tudo, né? Somos livres para fazer algumas escolhas. Então é isso, essa é uma análise mais breve psicológica sobre ele. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, manda para um amigo que goste do Ismael e goste desse tipo de assunto. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar seu comentário e de curtir os outros vídeos que tem aqui no canal. E é isso, a gente se vê em outros vídeos.